Olá, bora falar de um assunto que muita gente acha que é totalmente inofensivo, mas que, na verdade, esconde alguns riscos importantes? Pois é, o sexo oral. A gente vai mergulhar aqui no que os especialistas alertam sobre a segurança dessa prática. Então, a grande questão que fica é essa, né? Será que o sexo oral é seguro de verdade? Olha, o senso comum costuma dizer que sim, que não tem problema. Mas a realidade, bom, a realidade é um pouquinho mais complexa do que parece. E sabe qual é um dos principais motivos para essa complicação toda? Um erro bem comum, na verdade. Muita gente só lembra de usar proteção, tipo camisinha, na hora da penetração. E aí, o sexo oral acaba ficando de fora, o que abre uma brecha enorme para a transmissão de um monte de infecções. Ok, vamos começar pelo primeiro ponto, que é talvez um dos mais sérios que a gente precisa conversar. O papilomavírus humano, mais conhecido como HPV. Mas afinal, o que é esse tal de HPV? Bom, simplificando, é um vírus. E um vírus que pode, digamos, preparar o terreno no corpo para algo bem mais sério, o câncer, principalmente câncer de garganta e de língua. E é justamente essa ligação que faz o HPV transmitido pelo sexo oral ser tão perigoso. Tá, mas como a gente identifica isso? Olha, o principal sinal de alerta do HPV na boca é uma feridinha. Sabe, parece uma afta, mas com uma diferença crucial. Ela simplesmente não sara. E é aí que mora o perigo, porque essa lesão pode ser o primeiro passo para um câncer de garganta ou de língua. Por isso, não dá para ignorar. Precisa de um especialista para avaliar e muitas vezes fazer uma biópsia para ter certeza do diagnóstico. E essa frase aqui, retirada da nossa fonte, resume tudo, né? A urgência da coisa. A mensagem é clara. O diagnóstico precoce é o que faz toda a diferença para evitar que a situação evolua para algo muito, muito mais grave. Bom, mas não é só o HPV que merece atenção. Existem outros riscos. Vamos falar agora de duas infecções bem conhecidas que também podem ser passadas no sexo oral: a herpes, que é um vírus, e a candidíase, que é um fungo. A diferença entre as duas é bem importante. A herpes, por ser um vírus, aparece como uma lesão ativa, aquela feridinha clássica. E a regra aqui é clara: se a lesão está ali, ativa, o ideal é evitar qualquer contato sexual. Já a candidíase, que é um fungo, costuma aparecer na boca como o famoso sapinho, e ela pode ser transmitida quando a outra pessoa já tem uma infecção por esse fungo na região genital. E tem um detalhe super interessante sobre a herpes. Sabe aquela história de herpes labial e herpes genital? Então, o sexo oral meio que bagunça essa divisão. O vírus tipo 1, que é mais comum na boca, pode acabar indo para a região genital, e o tipo 2, que geralmente é genital, pode ser transmitido para a boca. Ou seja, a prática acaba fazendo essa troca de lugar. Mas vale reforçar, a transmissão só acontece quando a doença está ativa, com as feridas aparentes. Seguindo em frente, a gente entra num território ainda mais complicado, o das infecções silenciosas. Vamos falar de duas bactérias, a gonorreia e a clamídia, que são perigosas justamente por isso. Elas podem não dar nenhum sinal. E é aqui que a coisa fica séria. Tanto a gonorreia quanto a clamídia podem ser passadas pelo contato da boca com as secreções genitais. E o pior, mesmo que a pessoa infectada não sinta absolutamente nada, ela pode nem imaginar que tem a bactéria e mesmo assim estar transmitindo. E só para a gente ter uma dimensão do estrago que isso pode causar, olha só esse dado. A clamídia é simplesmente uma das maiores causas de infertilidade conjugal em mulheres. Pensa só, uma infecção que muitas vezes não dá sintoma nenhum, que a pessoa nem sabe que pegou, pode ter uma consequência tão séria e permanente. Agora, vamos falar de uma doença antiga, mas que está super presente: a sífilis. Ela é tipo um inimigo que age em etapas, em fases, e que no começo pode passar totalmente despercebida. Olha só como a sífilis progride quando não é tratada. Primeiro, aparece uma feridinha. O detalhe é que ela não dói, então é muito fácil a pessoa simplesmente ignorar, achar que não é nada. Depois de um tempo, essa ferida some e começam a aparecer manchas pelo corpo. Se o tratamento não acontecer, aí a doença avança para a fase mais grave, a terciária, que pode chegar a causar danos neurológicos seríssimos, como a neurosífilis. Ok, depois de falar de todos esses riscos, a pergunta que não quer calar é: e agora? O que fazer com essa informação toda? Bom, a resposta passa por conscientização e por ter um plano de ação bem claro. Então, o que a gente pode fazer na prática? Primeiro, se o parceiro ou parceira tem alguma lesão ativa, alguma ferida, o ideal é evitar o contato sexual. Simples assim.
Segundo ponto, apareceu uma ferida na boca que não sara? Não espere, procure um médico, um especialista. E por último, e talvez o mais importante de tudo, lembrar sempre que a ausência de sintomas não significa a ausência de risco. Não dá para confiar só no que a gente vê. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Será que os cuidados com a saúde sexual estão sendo realmente completos? A ideia aqui, longe de ser alarmista ou causar pânico, é justamente o contrário. É incentivar uma visão mais atenta, mais consciente sobre o próprio corpo e sobre as práticas. No fim das contas, informação é sempre a melhor ferramenta de prevenção e de cuidado.